Vamos fazer uma leitura da palavra de Deus? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Vamos dar uma lidinha do versículo 9 em diante, alguns versículos. Assim está escrito. Mas como está escrito? Assim está escrito, mas como está escrito? As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Versículo 10. Mas Deus nos revela pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Oh, glória! Versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Que palavra para nos instruir, algo importante para nos edificar na fé e nos dar convicção e a certeza. Deixa eu ler mais um texto aqui, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não podem entendê-las, porque elas se decidem espiritualmente. O homem natural não compreende as coisas de Deus, porque elas são espirituais. E temos que ter o entendimento espiritual, porque elas se decidem espiritualmente. O que isso quer dizer? Tem muita gente aí achando que discernimento espiritual é aquela manifestação de grito, de transe, de poder, de misticismo, de histerismo. Discernimento espiritual é apenas você estar com a sua mente conduzida, instruída, interpretando pelo Espírito Santo a verdade de Deus que Ele nos revela. Só podemos contemplar, meus irmãos, isso é muito sério. Só podemos contemplar e ter a convicção, ter a certeza de onde vai nos fazer tomar uma atitude de renunciar à vida mundana, os prazeres, as direções, as satisfações nesse mundo, quando a gente tem o Espírito de Deus, que nos dá essa alegria, certeza e convicção, e nos faz contemplar aquilo que o olho não pode ver, a visão física, ótica, aquilo que não chega ao entendimento do homem nem ao ouvido do homem. Só através da palavra, só através de Deus, podemos contemplar. Podemos contemplar as coisas que Deus, olhem que o texto, escutem, prestem atenção. O texto vai dizer, primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde estamos lendo, fazendo uma aplicação, uma doutrinação, uma instrução, mostrando a você o que a Bíblia nos ensina, para você estar sendo edificado, exortado e crescendo na fé, na graça e no conhecimento. Amém? Isso tudo é pela palavra. Olha o que a palavra vai dizer, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas as coisas que o olho não viu, essa visão ótica, o ouvido não ouviu, não chega ao seu entendimento, dentro de objetos e de sabedoria desse mundo, e não chegou ao coração do homem, que é o entendimento. Você não vai entender as coisas que estão guardadas para a vida eterna por esses caminhos de sabedoria da terra. Isso é revelado por Deus quando nós ouvimos e cremos
no Evangelho, se convertendo a Cristo. Aí, a partir de agora, o Espírito de Deus que habita em nós, ele vai nos dar a certeza, a compreensão, a alegria e a esperança desta vida e dessas bênçãos que estão guardadas para nós lá nos céus. Só pode ter essa graça quem recebe a graça, quem se converte à graça, quem está em Cristo, para que o Espírito Santo de Cristo esteja em nós, fazendo de nós propriedade dele. O apóstolo vai dizer, Paulo vai ensinar isso aos irmãos, mostrando aos irmãos que muitos falam de Deus, muitos falam de salvação, muitos dizem que são de Deus, muitos dizem que vai para o céu, mas não tem a certeza no coração. Não tem essa alegria, fala da boca para fora, dentro daquilo que é ensinado na religião, só no intelectual, mas não tem essa certeza, porque só fala e só crê, e só tem a alegria da salvação quem realmente está selado com o Espírito Santo. Paulo vai dizer, tudo isso está guardado para nós, porque as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles. Observação, irmãos. Você tem que parar para analisar os detalhes da palavra, que nos traz algo importante da gente entender. Deus já tem preparado, certo? O que é que Deus tem preparado? O que Deus tem preparado é algo que não chega à nossa compreensão carnal, ao nosso entendimento carnal. Nós não podemos contemplar com a visão ótica, é com a visão da fé. O que Deus tem preparado para nós. Agora, escute, já está preparado. Para quem? Para quem está preparado? Paulo vai dizer, para todo aquele que amam, não é? Vamos ver como está no texto. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou. Ele já preparou. Para quem? Para os que o amam. Não é para todo. É para os que o amam. Não é para quem ele escolheu. Não é para quem ele predestinou e determinou. É para quem ama a Deus. Agora, para a gente analisar o que é isso, saber, interpretar, temos que ir para a palavra, irmãos. A palavra se interpreta por ela mesma. Se você abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 23, Jesus vai dizer, olha, vamos ler como está na palavra. Jesus vai dizer assim, 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. O que é amar a Deus? Quem é que ama a Deus? Não é quem está vivendo emocionado, chorando, gritando, dizendo, Deus, eu te amo, manda para onde tu quiser que eu vá, Deus, tu és meu... Não, amar a Deus é quem guarda a palavra. Amar a Deus é quem está se submetendo à palavra. Amar a Deus é quem nega-se a si mesmo para guardar aquilo que a palavra nos ensina, nos orienta, nos instrui, nos revela, nos mostra. Isso é amar a Deus. Amar a Deus não é estar vivendo um conjunto de regra religiosa, de obrigação, de devoção, de culto, de ritual. Amar a Deus é viver uma vida praticando, guardando, dirigindo-se, conduzindo-se pela palavra de Deus. Isso é amar a Deus. E o que Deus tem preparado na eternidade para todos aqueles que o amam, Deus tem preparado, tem. Mas não é para todos, é para todos os que o amam, todos os que ouvem e creem na palavra dele. Todos os que creem em Jesus tomam posse dessa vitória, dessas bênçãos que estão reveladas lá nos céus para nós. Agora, tem muita gente falando de salvação, tem muita gente pregando vida eterna, mas não tem compreensão dela. Sabe por que uma grande divergência sobre o arrebatamento, sobre a vida eterna? Uns dizem que o arrebatamento não vai ter, vai ser aqui mesmo. Outros dizem que a vida eterna já estão vivendo aqui. Outros dizem que Jesus não vai vir buscar a igreja, porque não vai acontecer assim, que ele já veio. E outro diz que não tem arrebatamento secreto, que não tem isso. Sabe por quê? Essas pessoas debatem tanto isso e não chegam a um acordo, porque elas estão debatendo pela sabedoria humana, pela sabedoria natural,
pelo intelecto deles. Eles querem descobrir, determinar, estabelecer a verdade da palavra pela sabedoria deles. É aí que eles entram em condenação. É aí que eles erram. É aí que o diabo aproveita, através da mente corrompida, do entendimento limitado. O diabo cria, através desses homens, doutrinas heréticas. Olha o que Paulo vai dizer aqui no versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que é dado gratuitamente por Deus. Sabe por que nós temos a alegria da salvação? Sabe por que nós estamos aguardando a vinda de Jesus? Sabe por que nós estamos se alegrando com a vida eterna? Sabendo que nós não vamos viver eternamente aqui na terra. Sabendo que a nossa eternidade, o nosso futuro não é num paraíso na terra, é no céu. Porque quem nos dá essa alegria, essa certeza, essa prudência dessa espera é Jesus Cristo, pelo seu Espírito Santo que está em nós. É o Espírito de Deus que nos dá a compreensão de tudo aquilo que Deus já nos deu em Jesus, através da fé nele, está guardado para nós lá no céu. Nós temos a certeza, esperamos com alegria nessa esperança, porque é o Espírito Santo de Deus que está em nós. Nós não estamos com o espírito do mundo, da mentira, do engano, que faz o povo se desviar da verdade e entender errado e caminhar para um caminho distante de Deus, ignorando e desprezando a promessa. Nós temos o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus que está em nós, que recebemos quando cremos em Jesus e se convertemos a Ele. Esse Espírito que nos cela e que nos dá essa convicção e esperança, que nos faz ser prudente, está esperando este grande dia, aleluia, este grande acontecimento, este grande evento, que vai ser não para o mundo, será para a igreja, que são pessoas que estão convertidas a Cristo, guardadas, seladas, purificada, justificada pelo sangue de Jesus Cristo, pela fé em Jesus. São herdeiros desta promessa. Oh glória, como é bom conhecer a verdade. Como é bom ter o entendimento daquilo que Deus nos revela. Não pela sabedoria dos teólogos, doutores. A teologia desse mundo é maldita, irmãos. O ensino teológico desse mundo leva o povo a viver heresia, negar a Deus. Os falsos mestres, doutores, que conduzem o povo dentro de heresia de perdição, que colocam no meio do povo infiltrada encobertamente. Nós devemos aprender de Cristo e com Cristo. A maior teologia, o maior conhecimento de Deus, o maior conhecimento daquilo que Deus tem para nós é através de Cristo, não de teólogo nem de seminário. É através das Escrituras, aprendendo com Cristo. O que Deus tem preparado para nós é coisa gloriosa, que não tem como contemplar pela visão física, nem pelo ouvir, pelo ouvido, nem subiu, nem desceu ao nosso coração. Não tem como a gente entender, contemplar. É muito maior, melhor do que a gente imagina. Não há nada na terra que se compare com a vida que Deus tem reservada para nós lá no céu. Todo prazer, toda a vida satisfatória, todo bem-estar, toda conquista nesse mundo, todo valor neste mundo, não se compara ao que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amar a Deus é guardar, é viver submisso na palavra, com a fé em Cristo, seguindo a doutrina dele e perseverando até o fim, para ser salvo. Amar a Deus é isso. Não é viver devoto a uma vida escravizatória de igreja, de prática, de sacrifício, de devoção à instituição, à obra, a rituais, a cultos, a cerimoniais de igreja. É viver uma vida consagrada a Deus, guardando e vivendo a palavra no nosso viver. Esse é o sacrifício vivo, perfeito e agradável a Deus. É o nosso culto, é a nossa entrega, é a nossa devoção a Deus. É vivendo a palavra enquanto aqui estiver, neste mundo, no nosso viver, sacrificando o nosso desejo, nossa vontade, renunciando para se submeter à vontade de Deus e andar guiado por Cristo, pela palavra dele, na direção do Espírito Santo que nos guia nesta palavra. Oh, glória a Deus! E Paulo vai dizer, o homem natural não compreende isso, irmão. Tem muitos pastores, doutores, teólogos que são naturais, não foram convertidos ainda, não se renderam a Cristo.
Estão ensinando o povo coisas que eles não entendem. E quer explicar pela sua sabedoria secular, pelo seu conhecimento intelectual, pelas suas técnicas de conhecimento secular. Não tem a interpretação do Espírito Santo. Não tem como esses homens que são natural falar de arrebatamento. Eles trazem uma doutrina de arrebatamento totalmente distorcida da verdade, que é nos revelada na palavra pelo Espírito Santo. Não tem como esses homens falar de vida eterna, de condenação, de juízo, porque eles não têm o Espírito de Deus. Por isso que há muita heresia, muita divergência. O diabo aproveita esses homens para criar essas doutrinas, para trazer confusão na mente do povo de Deus. Mas nós, por isso que Jesus disse, devemos ser prudentes, vigiar. O diabo, nosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Aqueles que estão perdendo o entendimento, sendo cegos pelo diabo, estão sendo destruídos. O diabo só pode tragar quem não é prudente, se guarde na palavra. Quem não se guarda na palavra, quem não é prudente, quem não cuida de si, da doutrina de Cristo, aí esse já tem sido apostatado da fé pela doutrina de demônios, já tem sido levado pelos ventos de doutrina, já está sendo negócio de homem dentro de locais onde pensam que Deus está ali, sendo a casa de Deus. Porque só pode se manter fiel e se guardar da corrupção e estar presente, estar firme, firmado no Senhor, aquele que guarda e pratica a palavra, a doutrina de Cristo. Que não aceita nenhuma interferência, nenhuma contradição, nenhum conceito doutrinário que não seja a doutrina de Cristo. Nós, cristãos, que estamos selados pelo Espírito Santo, não recebemos, condenamos, reprovamos, se apartamos do meio desse grupo, do meio desse líder, do meio desse ensinador, desse profeta, porque não tem a Deus, os tais que não permanecem na doutrina de Cristo. Então Paulo vai dizer que eles são naturais. Eles não compreendem as coisas espirituais, porque elas se decidem pelo Espírito Santo. É por isso que eu fico olhando aí, irmão. Eu tenho visto tanto teólogo trazendo aí tanto ensino com a sua sabedoria, com o seu doutorado, com o seu anel de formatura, com os seus diplomas, com os seus cursos de hebraico, de grego, os conhecimentos. Hoje tem muitos aí mostrando conhecimento, porque no grego é assim, no hebraico é assim. Se fosse para a gente ter o conhecimento de grego e hebraico, a gente estava perdido, nunca a gente ia chegar à salvação. A gente chega à salvação pelo conhecimento que é revelado em nós, pelo Espírito Santo, quando a gente ouve a mensagem do Evangelho de Cristo. Quem nos ensina, quem nos dá certeza, quem nos dá convicção, quem nos convence para o arrebatamento é o Espírito Santo, para o arrependimento, aliás, é o Espírito Santo. E quem nos sela para o arrebatamento é o Espírito Santo. É Ele que nos guia, nos dá sabedoria, nos dá certeza, nos dá convicção e nos faz ser povo de Deus. Os homens naturais aí não compreendem isso. Por isso que pregam um bocado de heresia. Tem doutrina aí sendo pregada que Jesus já voltou, que não tem arrebatamento. Esses não têm o Espírito de Deus, porque quem está selado no Espírito Santo de Deus está sendo prudente, aguardando esse momento e sabendo que a qualquer hora isso pode se dar. Quem tem o Espírito de Deus não vai ser enganado por essa doutrina da escatologia consumada, que ensina que não há arrebatamento, que diz que o arrebatamento já aconteceu, porque se o arrebatamento já tivesse acontecido, a nossa fé em Cristo não tinha sentido. Nós estamos vivendo em Cristo por fé, submetendo-se, negando, renunciando, pela esperança. Que esperança? Da vinda dele, para cumprir a promessa de nos levar com ele para o céu, para desfrutar da vida perfeita, para receber as coisas que estão guardadas por nós, que Deus preparou lá no céu, que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não chegou ao coração do homem. É isso que Deus tem preparado para nós. Se Cristo já veio, o que é que Deus preparou para nós que está nessa terra? Essa terra, esse mundo aqui ainda, ele é terminável, temporal. Olha o que Paulo vai dizer sobre isso, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e 18, Paulo vai dizer, suportando a leve e momentânea tribulação, sabendo que o que Deus tem preparado para nós não se compara. E Paulo vai dizer, porque as coisas que se vê são temporais, mas as que não se vê são eternas.
2 Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aí no versículo 18 ele diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Toda a ministração dos apóstolos, o próprio Jesus incentivava os irmãos a estar com a esperança nele, para a vida futura, as coisas do alto. De repente chega para Jesus os seus discípulos e apóstolos, muito alegre, porque foram para uma missão, e no nome de Jesus expulsaram demônios. E chegam para Jesus alegre, relutantes, né? Reluzentes de alegria, cheios de alegria, e diz, Senhor, olha o que aconteceu, Senhor, que maravilha! Até no teu nome os demônios se submetiam, se sujeitavam a nós pelo teu nome. Jesus vai dizer, ei, eu quero que vocês entendam o princípio da alegria. Aonde vocês têm que priorizar a sua maior alegria. Jesus vai dizer lá em Lucas, capítulo 10, versículo 20. Não vos alegreis porque os demônios se sujeitam a vós. Antes, se alegrem por vossos nomes está escrito no céu. Aleluia! A nossa maior alegria, a nossa maior esperança, a nossa maior fé, nossa maior convicção de fé é a alegria de que o nosso nome, que a nossa eternidade, que o nosso destino eterno está lá nos céus com o Senhor. Não é em coisa nenhuma desta vida, porque tudo aqui perecerá. Até a alegria deste mundo vai perecer. Aleluia. Jesus sempre estava orientando os seus discípulos a olhar e buscar as coisas do alto. Mateus 6:33. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas deste mundo, Deus vai vos acrescentar. Aquilo que vocês precisam para viverem neste mundo enquanto aqui estiver. Jesus vai dizer lá em Mateus 6:19, não juntem tesouro na terra, não vivam sua vida buscando juntar, preso com a esperança de uma vida futura, de um futuro, de uma vida eterna aqui na terra, porque o destino de vocês, crendo nele, é no céu, não é aqui na terra. Jesus vai dizer, vocês devem juntar tesouro no céu, porque a vida de vocês, o destino de vocês, o futuro de vocês não está aqui, é lá. A gente vai ver também, lá em Colossenses 3:1 e o 4, Paulo vai falar sobre os irmãos da cidade de Colossos, que receberam o evangelho com muita alegria, pela esperança das coisas do céu. Aquilo que o evangelho nos orienta. Paulo vai dizer assim, vamos ler, Colossenses capítulo 1, olha o que Paulo vai dizer em relação aos irmãos, no versículo 4. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, não deve ter outro alvo de fé, e do amor que vocês têm para com todos os santos. Não é amar a igreja, a instituição. É amar os irmãos, que é a igreja verdadeira. Que é a igreja de Cristo. Pessoas. Devemos amar pessoas. Cuidar, zelar, ter cuidado, ajudar, contribuir. É para a igreja de Cristo, que não é ministério de homem. Igrejas, pessoas, membros que formam a igreja corpo de Cristo. Paulo vai dizer, porquanto ouvimos da vossa fé e do amor que vocês têm para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus. A esperança de nós que cremos em Jesus não é nesta terra. Porque tem coisa que a gente deseja, quer e pede a Deus que não vamos ter. Vamos passar luta, dificuldade, perda e diversidades nesta vida. Porém, vamos sofrer decepção. Se estivermos buscando a Deus só pelas coisas desta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Temos que ter a nossa vida de fé em Jesus, alegrando na esperança das coisas do alto e perseverando na tribulação, suportando a leve e momentânea tribulação e perseverando em oração. Romanos 12:12. Paulo vai orientar isso aos irmãos. Então Paulo vai dizer aqui que os irmãos manteram-se firmes, se dedicaram com o amor, com o zelo, com o cuidado, pela esperança do evangelho.
Olha o que ele diz: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Porque o Evangelho não nos leva a colocar nosso coração, nossa prioridade, nossa esperança em Deus das coisas da terra. Na terra a gente vai ter aquilo que precisamos, necessitamos, Deus vai suprir. Mas a nossa maior esperança do Evangelho é olhar para as coisas do alto, lá do céu. Já está preparada, irmão. Só está esperando por nós. Quando o irmão Wellington foi preparado? A partir do momento que Jesus subiu aos céus, foi assunto aos céus glorificado, foi nos dado esse direito, foi reservado para nós as bênçãos eternas no céu, para todo aquele que crê em Jesus, tá? Lembre-se sempre disso. Não é para quem está na igreja, quem é religioso, dali, daqui ou de acolá, é para quem crê em Jesus. Eu digo isso com convicção, autoridade. Porque tem muita gente pensando que vai para o céu, que está com Deus, por meio de outros caminhos. Só há um meio de salvação. Atos 4:12. Jesus. Ele é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então o Evangelho nos dá essa esperança. Em Cristo nós temos que se alegrar na esperança. Mas a esperança do alto, das coisas que estão nos aguardando lá, preparada. Paulo vai dizer aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20, ele vai dizer: irmãos, a nossa cidade, a nossa eternidade, a nossa vida futura não é aqui na terra. Paulo vai dizer: irmãos, a nossa cidade está no céu, ela já está no céu, de onde também esperamos e aguardamos o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A nossa cidade não é aqui, a nossa pátria eterna não é aqui, o nosso futuro não é aqui, aqui é temporal, a qualquer hora nós podemos sair deste mundo e em Cristo vamos desfrutar desta promessa, desta herança. Por isso que Paulo vai dizer, escrevendo lá na sua carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 23, Paulo vai dizer: tenho o desejo de partir e estar com Cristo. Esse era o desejo de Paulo, partir deste mundo, não ir para uma inexistência, não ser aniquilado, não evaporar. Paulo diz: tenho o desejo de partir deste mundo para estar com Cristo. Lê a palavra, irmão. Seja instruído nas Escrituras, para o conhecimento da verdade, para que a fé gere no teu coração a fé, por onde você encontrará e receberá o dom gratuito de Deus. Pela graça sois salvo, mediante a fé. Essa fé não vem de vós, é dom de Deus. Vem pelo ouvir da palavra. Você está ouvindo a palavra? Que essa fé, em nome de Jesus, gere no teu coração para te libertar desse caminho mentiroso que tu estás, como esperança de vida com Deus. Amém, meus irmãos? É muito importante a igreja de Cristo ser exortada e edificada com esta palavra, que é o alicerce da nossa vida com Deus, que é o alimento da nossa vida com Deus, que é a luz de Deus que ilumina o nosso entendimento. É muito importante a igreja de Cristo estar sendo alimentada com a instrução, com a doutrina, sendo corrigida, instruída, repreendida, sendo admoestada, exortada com a doutrina de Cristo, com a palavra de Deus. Porque esta palavra, por onde nós podemos nos fortalecer no Senhor e na força dEle, é pela palavra dEle, como disse Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Irmãos meus, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia! Nós precisamos estar com a nossa mente. Qual é a pregação de hoje? O que é que o povo é incentivado a olhar, esperar e se alegrar? Qual é a promessa e a esperança que o povo tem recebido dentro das muitas igrejas com a pregação de muitos pastores? Não, porque Deus vai fazer, Deus vai te dar, Deus está dizendo que o sofrimento foi até hoje, que esse momento difícil acabou, porque Deus vai fazer isso e aquilo outro. Portaria. Oi, Marina. Chegou, vou colocar no elevador. Isso? Nada. Está entendendo isso? Você está entendendo isso, meu irmão? A mensagem desses homens que estão aí como se fosse homem de Deus, dentro de muitas igrejas, são mensagens anticristo. Esses homens são inimigos da cruz de Cristo. A pregação dele é para satisfazer o desejo dos homens.
Não é para levar a esperança de Deus para os homens. Não a esperança de uma vida satisfatória, conveniente, dentro do desejo do homem que quer neste mundo aqui. É para levar a esperança de Deus para os homens daquilo que está reservado e guardado lá nos céus. Amém, meus irmãos? Apocalipse 12, 12. Alegrai-vos, ó céus, vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra. Você que está indo para essa promessa de vida no céu, alegre-se. Ai daqueles que estão presos, juntando tesouro na terra. Quando a igreja daqui partir, ai dos que habitam na terra. Que Deus vos abençoe e que vocês entendam essa mensagem, recebam essa instrução e analisem com cuidado o que vocês ouviram. E examinem na palavra, no evangelho, se o que vocês ouviram é exatamente aquilo que o evangelho nos ensina. Amém? E Deus abençoe a todos.